Comecei dividindo o meu cabelo, franja lateral e parte de trás dessa forma, como vocês estão vendo. E agora eu faço a divisão da parte da nuca para fazer a mecha ia. Para ver, eu vejo mais ou menos o tamanho eu quero, né? Eu corto dessa parte de baixo, corte reto, totalmente reto. Ó. É muito difícil fazer essa parte de trás porque o cabelo tá muito curto e como não tem outra pessoa para cortar, eu mesmo corto. Cortei mais ou menos um centímetro, ó. E ficou assim, ó, mais ou menos. Eu vou molhar um pouco para me ajudar, me facilitar a cortar o restante. Eu tentei cortar uma xuxa, né? Cortei mais ou menos uns 3 dedos uma xuxa e não gostei do resultado e fiz essa divisão para cortar dessa forma, como eu cortei da outra vez e deu bastante certo. Eu vou no olhômetro aí, ó, e corto assim, ó, como vocês viram, e deixo mais ou menos certo, né? Depois eu vi que não tava tudo tão certo e o meio aí tá mais curto, eu não iria as laterais maiores, então eu juntei tudo aí um pente e cortei mais 1 centímetro, ó. Dessa forma, juntei tudo. Lembrando, e não é um tutorial, só tô mostrando pra vocês como é que eu fiz o meu corte, como é que eu gosto, né, do resultado, porque eu não gosto do cabelo totalmente reto. Então, a parte reta do meu cabelo é essa parte, essa divisão da parte da nuca aí atrás. Eu cortei mais 1 centímetro. No total, eu cortei mais ou menos uns 5 a 6 centímetros, né, do comprimento. Fui na fé para ver se dava certo, cortei mais 1 centímetro, como vocês estão vendo aí. No total de tudo, eu tirei mais ou menos, no máximo, uns 6 dedos de comprimento do meu cabelo, né? Eu tentei uma xuxa e não consegui, não gostei do resultado e fui pro modo tradicional, como eu sempre fiz, esse corte no meu cabelo sozinha. Então, estou tentando arrumar a parte da nuca para tirar o máximo do corte desfiado, né? Eu não gostei do resultado. Então, eu vou tentando deixar a parte da nuca totalmente reta, um corte reto. É bastante difícil cortar o cabelo sozinho, é bem complicado mesmo, mas eu tô conseguindo. Vai ficar mais ou menos, não vai ficar tão reto, né, tão certinho, mas dá pra me virar, né? Eu sozinha, cortando é bastante complicado, mas eu acho que fica um resultado muito bom, fica exatamente como eu quero. E se eu errar no corte, né, o problema foi meu. E não paguei nada, não gastei nada e não vou ficar tão frustrada se eu tivesse pagado, ido para o salão, criado uma expectativa e não foi exatamente, né? Não tivesse um resultado, não era exatamente o que eu pedi. Então, eu fazendo horte, eu já sei mais ou menos, já estou correndo risco, mas eu tenho a certeza de se eu fizer errado, a culpa foi minha, não foi a culpa de outra pessoa. Então, eu fiz aí, ó, eu gostei já do resultado, mas eu cortei bastante. Agora vamos lá para a parte de cima, eu vou cortar 45 graus. Parei um pouco o corte para almoçar e foi assim que ficou a parte de trás, depois de ser, ó, tô reparando, para ver se ficou mais ou menos o mesmo tamanho. E para mim e já tá bom, então vamos lá para o próximo passo. Agora eu vou umedecer a parte de trás, a parte que eu já cortei, né? Para depois fazer as mechas da parte de cima. E depois de umedecer a parte de trás, vou separar a parte do topo, ó, vou fazer essa divisão. Eu faço uma divisão bem grande mesmo, de orelha a orelha. Vou mostrar para vocês como eu faço essa divisão. Não faço uma divisão bem certinha, mas eu faço essa divisão de orelha a orelha dessa forma aí. E separo essa parte do topo, né? Preservo a parte do topo, é a parte mais curta do meu cabelo. E foi também bastante desfiada, né? Então, vamos lá. Agora, eu vou umedecer essa parte, porque tá bem seca. Eu parei para almoçar. Eu demorei bastante na parte da nuca, demorei muito. Então, eu vou umedecer para começar a cortar essa parte. Vamos lá. E agora, divido essa divisão eu fiz ao meio e vou separando em mechas grossas, nem tão grossas e também nem tão finas, porque eu não faço uma divisão perfeitamente certinha. Eu vou seguindo mesmo no olhômetro. Então, separo uma mecha, né? E vou para outra mecha, separo mais ou menos em dois.
Se vocês repararem, essa mecha de cima tá bem maior do que a minha nuca, né? Tem mais ou menos uns 5 dedos de diferença do comprimento, né? Então, a minha mecha ia vai ser a minha nuca, a parte eu cortei reto. E a partir dessa diferença, eu vou fazer o corte mais ou menos a 45 graus. E na hora de cortar, eu puxo ele para trás, né? Puxo ele para trás para ver mais ou menos o comprimento que eu quero tirar. E através da minha mecha ia, eu dou uma viradinha meus dedos para trás e corto dessa forma aí, como vocês estão vendo, ó. Se vocês repararem, meu cabelo estava bem arrepiado mesmo, estava muito arrepiado, dava pra ver que as pontas estavam totalmente desincertas. Bom, vou ver novamente para ver se está certo, será isso mesmo? Primeiro eu puxo ele para trás, mas como não tenho como cortar atrás sozinha, eu tenho que levar as pontas lá para frente na hora de cortar. Já fiz uma mecha e vou para outra mecha. Vou mostrar mais uma vez como é que eu faço, ó. Dividi uma mecha e vou lá buscar a mecha ia. E é uma parte do corte reto. Puxa ele para trás, ó. Inclino meu dedo para trás e vejo mais ou menos, eu tenho que cortar a parte do meio, a parte que está bem arrepiada e a parte que tem bem menos cabelo para cortar. Ó. Tenho bastante dificuldade para cortar a parte de trás, ó. Se vocês repararem, eu inclino bastante o dedo para trás para fazer os 45 graus, ó. E corto. O certo era cortar para trás, mas como eu não enxergo atrás, né, eu tenho que levar o cabelo para frente. Para eu ter visão para cortar. Então, eu faço isso do meio para o lado e do outro lado puxo para outra frente. Então, puxo para a direita e para a esquerda. Então, vou para outra mecha desse lado, ó. É muito, muito difícil de cortar essa parte de trás. É terrivelmente difícil cortar. E faço a mesma coisa desse outro lado. E corto, ó. Como vocês estão vendo, no meio tem menos cabelo, tem menos comprimento, ó. Terminei essa parte, ó. Agora vou fazer a outra parte do mesmo jeito. Terminei de fazer o outro lado e ficou assim, o cabelo fica totalmente reto, fica totalmente sem forma, ele molhado, mas ficou o resultado assim, ó. Parece que não vai dar certo, mas vai dar certo. Pra mim, né, fica bom. Eu gosto bastante do resultado, porque eu não gosto do cabelo totalmente bem reto, ele cabelo lisinho reto, eu não gosto desse resultado. Então, vou fazer a mesma coisa na parte do topo, mas no topo não tem muito o que fazer, porque ele tá muito, muito, muito curto mesmo. E no topo, a minha mexaria é a parte do meio e eu cortei a 45 graus. Aí eu vou só para mesmo o topo, que tá muito, muito curto mesmo. Só vou dar uma paradinha nas pontas, porque elas estão terríveis, ó. Vou seguir mais ou menos o tamanho do corte de baixo, só para dar uma paradinha mesmo nas pontinhas do topo. Mas eu não vou fazer muita coisa no topo, não. E a minha lateral, eu vou umedecer ela. Se vocês repararem, tá bem diferente, né? O comprimento da parte da frente e da parte de trás. O cabelo cresceu bastante nesse último mês, ó, dá pra ver bastante, ó, cresceu bastante. E eu vou deixar mais ou menos, eu quero deixar o comprimento da frente ou a parte de trás. Eu não quero deixar dessa vez, a parte da frente maior. Eu deixar tudo no comprimento reto. Eu quero ter o comprimento mais ou menos reto e ter um certo balanço, né? Porque eu gosto do cabelo totalmente reto. Mas a parte da frente eu quero deixar igual, mais ou menos, a parte de trás. Eu vou cortando no olhômetro mesmo, dessa forma como vocês estão vendo, ó. Dá muito trabalho, muito difícil. Eu não tenho um espelho atrás, né? Aí eu vou fazendo dessa forma, como vocês estão vendo. Para ver se tá certo a parte de trás, ó. E para puxar uma mecha ia para ter mais ou menos uma base para cortar a minha lateral. Aí eu decidi separar um pouco da minha lateral, ó, para ter um pouco de base na hora do corte, para me ajudar, me facilitar na hora para cortar. Eu separei, ó.
Aí eu vou hortando aos poucos, eu acho mais fácil, né? Ó, dessa forma. Eu era bem retinho para ficar mais ou menos do mesmo tamanho. Separo mais uma mecha, horto reto, ó. Tento hortar o máximo reto possível, igual a parte de trás, era minha frente bem retinha. Faço isso dos dois lados. E depois eu vou fazer a franja como sempre faço. Sempre horto a minha franja desse mesmo jeito. Ó, vou hortar o restante da minha lateral da mesma forma. Eu deixo ela toda igual. Pintei para ver se tá vendo uma diferença. Se houver uma diferença, eu vou lá e ó, tá vendo como ele tá bem arrepiado, ó. Eu tirar esse arrepiado, fui lá e hortei as pontas para ele ficar um corte bem reto. Não gostei desse arrepiado que ficou no meu cabelo, odiei. Se eu pudesse, eu hortava o vídeo todo, deixava bem curtinho, só para tirar esse arrepiado. Mas como eu não posso, então vamos lá. Fiz a minha lateral, eu fico refazendo, ó. É bom sempre você olhar para ver se tá certo ou não, se tá certinho ou não. Ou bem certinho, tá vendo? Você tem que cortar e ficar olhando para ver se cortou certo ou não. Esse lado ficou bom, eu vou pro outro lado e agora vamos lá pra franja. E a minha franja não tem muito segredo. Eu gosto de um franjão, eu separo mais ou menos uns 4 dedos, né? É coisa de gosto mesmo. Eu gosto de uma franja ela bem larga, bem mais grossa. Não gosto de uma franja bem fininha. Então, eu corto ela mais ou menos uns 4 dedos. Não faço a divisão perfeitamente. Corto dessa forma, como vocês estão vendo aí a divisão. E sempre faço essa divisão da minha franja. Sempre fiz, sempre cortei sozinha a minha franja. Torço dessa forma aí, como vocês estão vendo. Torço bastante. Tem que ter cuidado para não cortar muito. Porque se você cortar muito, essa franja ela vai subir, vai ficar muito, muito curta. Então, torço bastante. Vou cortar mais ou menos uns 2 dedinhos, como vocês estão vendo aí. Ó, torço e depois é só cortar. E o resultado fica maravilhoso. Cortei mais ou menos 2 dedos, ou mais ou menos a altura da boca. Bom, já terminei esse meu último corte. O último corte que eu fiz. Não pretendo cortar o meu cabelo tão cedo, né? Vou deixar ele crescer agora. Porque não tem como mais cortar. Se eu cortar mais, eu vou ficar careca, né? Então, esse é o resultado dele pós-cortar, ó. Agora eu vou finalizar e já mostro o resultado para vocês. Então, até já já. E esse é o resultado. Eu gostei bastante do resultado, né? Tirou quase totalmente o último corte, ó. Eu gostei bastante do resultado. Não me agradei muito do comprimento, mas eu gostei. Comenta aqui embaixo o que você achou desse meu corte, né? Eu gostei bastante do resultado. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e ative o sininho para notificações dos próximos vídeos que eu irei postar. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!